Também pelo a parte realizada ao longo do seu pronunciamento, e passo a palavra ao senador Paulo Paim. Vossa Excelência tem o tempo que considerar necessário, senador Paulo Paim. Senador Rodrigo Hollenberg, que preside a sessão, senador Pedro Tax, senador Pedro Simon. Eu comecei presidindo a sessão às 2 horas e tive a felicidade de ouvir a todos durante esse dia. E, para mim, senador Hollenberg, o de mais produtivo que fica desse momento histórico que nós estamos vivendo, primeiro, é que esse movimento não é contra ninguém. Esse movimento é a favor de ideias, é a favor de causas. Esse movimento, senador Simon, não é contra o seu PMDB, não é contra o PT, não é contra o PSB, não é contra o PDT, eles podem ser contra os políticos, mas ele não personaliza esse ou aquele partido. Esse movimento, ele nasce principalmente da juventude brasileira, e quando dizem que não tem pauta, que não tem proposta, se enganam. Tem pauta sim, tem proposta. Quando se fala nos 20 centavos do transporte, é claro que eles querem qualidade no transporte. Todos nós sabemos disso. É claro que quando diz que não tem pauta, que eles querem mais investimento na saúde. E nós aqui acabamos não votando. Quando dizem que eles não têm pauta, eles querem mais investimento na educação. Quando dizem que eles não têm pauta, todo mundo sabe, qualquer pesquisa, a violência entra entre os 3, saúde, educação e violência. Senador Rodrigo Hollenberg, a pergunta que nós teríamos que nos fazer nesse momento: como chegamos a esse estado de coisas que hoje passamos, para onde vamos e por que tudo isso está acontecendo? É inegável, senador Simon. O senador Cristóvão aqui falou, Hollenberg falou, Pedro Tax também, que o movimento sindical brasileiro, quando Lula assume a presidência, ele ficou com uma crise de identidade. Eu vim do movimento sindical. O movimento sindical não entendeu que, se um sindicalista chega à presidência, não significou que o movimento sindical chegou à presidência. Os partidos chegaram à presidência e o movimento sindical deveria continuar na sua caminhada permanente, até apoiando o que fosse bom, mas sabendo fazer a crítica dura daquilo que não fosse de importante para a população. Aqui foi falado do movimento estudantil e, sem sombra de dúvida, vai na mesma linha. Muitos e muitos, centenas e centenas de quadros do movimento estudantil, do movimento sindical, viraram quadros do governo. E nós ficamos num estado, eu diria, sem lideranças de base. É fato e é real. Se nós parássemos aqui para pensar, nós olharíamos para trás e lembraríamos inúmeros líderes do movimento sindical e estudantil, que estão até no parlamento, e outros estão nas outras estruturas de governo. A ditadura passou. Lá se vão 3 décadas. E nesse período, quantos líderes surgiram para que, nesse momento, surja um movimento sem líderes? Me digam quem é o líder do movimento. Nunca, eu acho, na história do país, passamos por um momento como esse. Não tem líderes. No primeiro dia do grande protesto, e hoje naturalmente superou, nós estávamos aqui em 4 senadores, numa noite como essa, e fomos lá fora, estavam lá 20 mil pessoas, e nós dissemos: não, queremos conversar com as lideranças, mas fomos lá fora. E eles diziam: Paim, aqui não tem líder. Cada um aqui tem a sua causa, defende, acredita, saiu de casa devido a isso, e claro que é um acúmulo de questões. Claro que é saúde, senador Cristóvão, claro que é educação, que Vossa Excelência fala tanto, mas claro que é desemprego da juventude.
Procurem olhar onde é que está a faixa de desemprego, principalmente nesse país, até porque não há a tal de formação técnica, que teríamos que investir muito mais, está exatamente nessa juventude que está na rua, que não vê perspectiva de emprego. É um momento de fato delicado e que exige de nós todos uma reflexão cada vez mais profunda. E que bom, senador Cristóvão. Eu estou feliz, foi Vossa Excelência que me convocou. Vossa Excelência me ligou e disse: Paim, vamos hoje acompanhar aqui do plenário do Senado, queremos te convidar para estar junto, para pensarmos junto e, ao mesmo tempo, mostrar para essa moçada que está nas ruas que o Senado está aqui, como teve no dia do Jogo do Brasil. Ao contrário do que alguns disseram. Jogo do Brasil acontecendo, nós ficamos aqui, deu quórum e tivemos, inclusive, votação nominal. Tivemos votação nominal, mas saiu que o Congresso não teve quórum. Mentira. Quem disse isso mentiu. No dia do Jogo do Brasil, nós tínhamos no painel mais de 65 nomes e fizemos votação nominal, inclusive para a escolha de autoridade. Então não é aquela votação de líderes que uma levanta a mão e todo mundo diz: pois é, eu acho que é isso mesmo, eu sou contra ou a favor, mas acaba prevalecendo a posição de todos os líderes. Senadores e senadoras, eu até tomei nota aqui algumas coisas. Olha, eu queria saber quem inventou a PEC 37, eu não sei, você não deve saber. Alguém inventou a tal de PEC 37. No primeiro dia que fui procurado, eu disse: olha, não tenho o mínimo cabimento, eu fui constituinte. Vossa Excelência me permite? A PEC 37 foram mais de 171 assinaturas, que é o mínimo. Né? E 171 é o número do estelionato. Mas alguém encabeçou, inclusive, essa PEC. Alguém encabeçou, alguém apresentou. Quando nós fomos procurados, eu fui o primeiro, entre os procurados, naturalmente, que, olha, eu fui constituinte e votarei com muita convicção contra a PEC 37. E digo mais, fiquei feliz hoje de ver, sim, o deputado Pinheiro, aqui do plenário, pedir para arquivarem a PEC. Falou com Vossa Excelência, inclusive. O deputado Walter Pinheiro usou aqui a tribuna e disse: gostaríamos muito que arquivassem a PEC 37. Eu, particularmente, olha, eu vi muita gente falando do tal de 132. E vi muitos senadores aqui dizendo o seguinte: e depois dessa noite que estiveram nas ruas, eu, há pouco tempo atrás, tive o trabalho de consultar, e eu perguntei para aqueles que estão acompanhando, no último ato foram 300 mil pessoas nas ruas. Sabe o que me disseram? Hoje o país pode dizer que é em torno de 2 milhões de pessoas. Em torno de 2 milhões de pessoas foram às ruas. Nem nas diretas, e nós estávamos na direta, nem na ditadura, que eu era sindicalista e me lembro da passeata que fiz de Canoas a Porto Alegre a pé. Saí com 5 mil pessoas de Canoas contra a ditadura, cheguei em Porto Alegre com 20 mil pessoas, foi o maior sucesso, por ter chegado em Porto Alegre com 20 mil pessoas. Hoje, em Porto Alegre, senador Simão, mais de 20 cidades tiveram grandes mobilizações. Tranquilamente, mais de 100 mil pessoas no Rio Grande do Sul foram para as ruas. Chovendo, Vossa Excelência tem toda a razão. Batendo água, mais de 100 mil pessoas estavam na rua no Rio Grande do Sul. Eu participei dos comícios das diretas. Me lembro, inclusive, o senador aqui, Simão, contou história, que num comício em Porto Alegre, eu tive que falar em nome do movimento sindical, adivinha depois de quem? Depois de Leonel Brizola. Isso é covardia, né? Eu sempre tive no Brizola uma referência importante na minha caminhada, na minha vida. Mas ele me disse para mim, assim, ele disse, quando ele parou de falar, governador, igual sou eu, ele vai firme, guri, e bateu nas minhas costas. Eu recebi aqui, quando era vice-presidente do Senado, por 2, 3 vezes, o governador Brizola. Era um homem que tinha uma competência de envolver a gente, pela força dos seus argumentos, que muitos não imaginam.
Eu não sou mais guri, porque a pele negra engana um pouco. Eu tive a alegria de ouvir, muitas vezes, Luiz Carlos Prestes, que ia ao Rio Grande do Sul, eu era sindicalista e me visitava. Eu tive a alegria de, numa delegação de alto nível, ir para Nicarágua em época da guerra. E fui para o fronte para conhecer os contra que queriam derrubar o projeto liderado, na época, pelos nicaragüenses que acreditavam numa sociedade socialista. Enfim, eu estou com 63 anos. Passei alguns episódios da minha vida, mas confesso que nunca vi tanta gente na rua como nesse momento, aqui e nos países que visitei, em que fui convidado a visitar, a assistir. Inclusive, fiquei em Cuba e ouvi uma vez uma fala do Fidel, e ele ficou mais de 6 horas na tribuna. Não tinha tanta gente como aqui no Brasil. Esse momento exige de todos nós, claro que exige, senador Cristóvão. Eu não sei se é uma Assembleia Nacional Constituinte exclusiva, e eu chego a me perguntar, e vou ter o desafio de ir na contramão do que muita gente falou aqui. Eu não consigo acreditar que só botar na linha de frente a reforma política consiga mexer com o povo brasileiro. Não mexe. Nós sabemos que é importante, mas essa massa que está aí, que se movimentou por causa de 20 centavos do transporte urbano, essa massa que está aí quer saber, sim, se nessa reforma vai ter mais dinheiro para a saúde. Ela não quer saber. No meu entendimento, se me perguntar, o Espaim, tu não vai debater a reforma política? Eu até debato. Mas se for para um movimento de massa, reforma política não movimenta a massa. Até pelo desgaste que estão os partidos políticos. Não movimenta. Agora, se fazer reforma política com outros eixos que atenda diretamente à população, porque essa população que está na rua, ela quer resultado. Eu dizia outro dia, não adianta, nem a presidenta Dilma recebeu os movimentos sociais para dizer que recebeu, mas que não atendeu. Ou vocês acham, como me disse esse dia os jovens que aqui eu encontrei e também no Rio Grande? Eu digo, meu amigo, qual o eixo principal da proposta? Não, eu estou aqui porque o meu avô, o meu pai, pediram que eu viesse. Pode ser que com isso a gente consiga avançar na questão do fator previdenciário. Ou alguém pensa que a sociedade brasileira não percebeu que esse tal de fator previdenciário é um engodo que tira 50% no ato da aposentadoria daqueles que ganham um pouco mais que o salário mínimo? Claro que percebeu. Senador Simão, a questão do aéreo sensibiliza milhões de pessoas também. É um massacre. Mais de 900 já morreram. Azeitamos, aprovamos, trabalhamos uma política para o salário mínimo. Existe alguma política para aposentado e pensionista? Zero. Negociamos muito com os empresários, desonoramos a folha, a previdência está quebrada, mas tu tira 20% do total da folha, passa para 1% do faturamento. Olha, se você tira 20%, é sinal que a previdência está muito bem. E qual é o resultado para o povo, para os trabalhadores e mesmo para os aposentados? Zero. Poderia aqui avançar e falar rapidamente, senador. Vamos avançar na reforma política um pouquinho. Apresentei, sim, há muito tempo, o projeto de candidaturas avulsas. Fui xingado, fui até quase que humilhado, que eu estava contra os partidos. Eu não estou contra partido coisa nenhuma, mas eu quero dar o direito da população em escolher também, como outros países têm, a candidatura avulsa. Qual é o problema? Não mandou. Apresentei acho que há mais de 10 anos. Está engavetado aí, não indica o relator para cá e para lá. Apresentei um outro projeto, que crime de corrupção é inafiançável, é crime hediondo. Está há mais de 10 anos aí também, não manda uma vírgula. Tudo isso a população, de uma forma ou de outra, acompanha. De uma forma ou de outra, acompanha. Por isso, meus amigos e minhas amigas, nesse momento em que a juventude brasileira vai às ruas, nesse momento que nem só a juventude, mas também aqueles de mais idade também estão acompanhando,
Quando aqui o meu jornalista liga, ele insiste de novo aqui para dizer, fala de São Gabriel, senador. São Gabriel, Vossa Excelência conhece, uma cidade pequena do interior, cidade de homens valentes, 3.000 pessoas. Terra dos Marechais, 3.000 pessoas. A nossa Caxias, senador Simão, está previsto para amanhã. Sabe quantos estão inscritos já para amanhã? Caxias, que hoje faz 123 anos, a nossa querida cidade. Já tem inscrito mais de 50.000 pessoas. Lá em Caxias. Novo Hamburgo, a semana passada, mais de 20.000. Canoas se espera também na média de 15.000. Essa é a projeção. Olha, 2 milhões de pessoas nas ruas, caminhando e exigindo combate à corrupção, investimento em saúde, educação, repito de novo. O povo quer resultado, o povo cansou de esperar. O povo cansou de ficar olhando e dizendo que vai votar lá. Por exemplo, aqui nessa casa, senador Pedro Taques, eu fiquei chocado com um projeto. Projeto que dizia simplesmente que a mulher tem que ter o mesmo direito que o homem se trabalha na mesma função. Veio da Câmara o projeto. Eu peguei para relatar, relatei com maior tranquilidade. Digo, bom, vai para a sanção. Recurso ao plenário, jogado para onde? Para as gavetas das comissões. Sumiu o projeto, que só diz que a mulher tem que ter o mesmo salário que o homem. A desaposentadoria, que só diz o seguinte, nada mais e nada menos, eu me aposentei, voltei a trabalhar e só quero que as minhas contribuições contem para efeito de aposentadoria. O STJ já decidiu, está na última instância do Supremo, aprovamos aqui. Eu digo, bom, agora vai embora. Apareceu um recurso, está até hoje engavetado. É isso que o povo vai acompanhando, vai acumulando e, como alguém já disse, até que chega uma hora que diz, chega, eu vou fazer o meu protesto. E aí, senador Pedro Taques, permita que eu avance, senador Simão, para dizer, nós todos sabemos, nós que estamos aqui nessa vigília cívica, em defesa da democracia e dos movimentos que estão nas ruas e contra aqueles que estão fazendo agressões, quebra-quebra. E lamentei, vi agora mesmo, Simão, a questão do Itamaraty quebrado. Lamentei, claro que lamentei. Como lamentei no momento que vi na televisão tentando incendiar a Assembleia do Rio de Janeiro. Isso não quer dizer que eu não apoio os movimentos. Apoio sim, e que bom, e que bom. E me lembro daquela frase do Nelson Mandela que disse, se querem ajudar o meu governo, não fique dormindo, não fique só reclamando em casa, saia para a rua, se mobilize, pressione o executivo e o legislativo e o próprio judiciário, que tem muita matéria lá guardada, engavetada e também não vota. Pressionem, que daí eu poderia dizer, olha, o povo está na rua protestando, nós temos que ter uma pauta para a população. Senador Pedro Taques, claro que para mim não é só um desabafo. Estou aproveitando essa noite para fazer uma reflexão. Nós atendemos a demanda dos empresários das mais variadas áreas. Vou dar um exemplo. Desoneramos a cesta básica e o povo sabe disso. Desoneramos. O que aconteceu? A cesta básica, o preço aumentou. Então, tu retira tributo sobre a cesta básica, impostos, diminui o valor e o preço aumenta. Passagem de ônibus, queremos ou não, tem 2 medidas provisórias que daria para baixar a passagem, inclusive a 7,5. Nada disso, aumentou. É pouco? Claro que é pouco essas 2 MP, claro que temos outro projeto tramitando na casa e temos que avançar muito mais. Plano de saúde, a classe média, queremos ou não, ela depende do plano de saúde. Pagamos o plano de saúde, virou uma bagunça. Você paga o plano de saúde e cada vez que quer usar o plano, isso eu não atendo, isso não pode, isso precisa de uma licença especial e a prestação dispara. Quando você chega perto de 60 anos, principalmente, quase dobra o valor, você pagou a vida toda, depois tem que abandonar e ir para onde? Ir para o Sistema Único de Saúde. Claro que isso vai acumulando. Claro que a população e a classe média, principalmente, que é quem está na rua nesse momento. Senador Pedro Taques, aqui nos corredores dessa casa, como as pessoas que trabalham aqui me conhecem, sabem que eu tenho esse lado de dizer
que esse Congresso tem obrigação de ter políticas de resultado, como o Executivo também tem que ter, e como o Judiciário tem que julgar com mais pressa as demandas do nosso povo. Sabe o que eles me dizem? Paim, meus filhos eu levei para lá. Vou buscá-los depois. E eles estão orgulhosos de estar lá e são contra a violência, que estão lá protestando para um país melhor para todos no amanhã. Ninguém vai negar que nos últimos 10 anos esse país melhorou. Ninguém pode negar em sã consciência. Olha o país 10, 12 anos atrás e olha hoje. Mas eu sempre digo, embora não era ouvido, mas eu sempre dizia, como não sou ouvido, fizemos até muito. Mas temos muito, muito ainda por fazer. E por isso esse movimento é correto, é justo, e claro que o Palácio tem que nos ouvir mais. Quando eu digo nos ouvir, não é somente a nós, tem que ouvir como aqui foi dito, e aí lembramos, todos lembram, que a frase é do antigo Ulisses Guimarães, que eu tive a alegria de conviver com ele também, como convivi com Mário Covas, e tenho a alegria de dizer que convivi com eles da Constituinte, que ele dizia sempre, é preciso que a gente ouça a voz rouca das ruas, né, senador Simão? Convivo com Vossa Excelência aqui, sentamos junto, aprendo muito com Vossa Excelência, mas com certeza o lado de lá, e eu sei que eles estão acompanhando essa sessão, tem que ouvir mais. Não adianta dizer que recebeu os líderes sindicais apresentam uma pauta, diz, olha, isso eu não discuto, isso eu não discuto, isso eu não discuto. Aí não dá. Se tivessem, talvez, e eu vou passar com orgulho para Vossa Excelência, senador Simão, todos nós, da nossa forma, nós que estamos aqui e outros, nós tentamos dar o grito de alerta. Eu escrevi um livro há 3 anos atrás chamado O Rufar dos Tambores nas Ruas. Eu disse, na situação que está, eu estou com saudade de ver o rufar dos tambores nas ruas, pressionando a nós no Congresso, pressionando o Judiciário e o Executivo. Os tambores rufaram, estão aí. Então ninguém agora pode querer criminalizar essa meninada, essa moçada que está fazendo seu papel na história. Os anos passarão. Eu lembrei aqui de 30 anos atrás, da minha caminhada contra a ditadura de Canoas a Porto Alegre, eles lembrarão daqui a 30 anos que eles mudaram a história desse país com esse movimento. Senador Simão, satisfação à parte de Vossa Excelência. Eu tenho uma admiração muito grande por Vossa Excelência. Vossa Excelência nasceu na minha cidade, caxiense como eu. Mas Vossa Excelência foi um grande líder dos trabalhadores na cidade de Canoas, que é uma cidade eminentemente industrial. Vossa Excelência foi presidente do seu sindicato. Foi líder na sua cidade. E entrou na política ainda jovem, de uma maneira vitoriosa, deputado federal. Uma vez, 2 vezes, senador, novamente senador. Senador Simão, uma grande qualidade. Senador Simão, deixa eu lhe dar uma parte e vou dizer por quê, senador Pedro Taques. O senador Simão, como governador, ocupamos o conjunto do Guajivira. Lembra, senador Simão? Tipo 10 mil casas. O senador Simão poderia mandar a polícia reprimir e tirar todo mundo. Fomos com uma comissão, negociamos e hoje o Guajivira é praticamente uma cidade. Eu quero fazer essa homenagem a Vossa Excelência. Por isso, a parte. É momentos que a gente tem, presidente Pedro Taques. Eu vou roubar mais tempo de Vossa Excelência, mas vou responder o seu à parte. O Sarney, presidente da República, resolveu lançar um plano extraordinário de construção de não sei quantas mil casas populares. Eu já tinha sido eleito governador, mas ainda estava no Senado, ainda não tinha assumido lá. Fui lá falar com o Sarney
E no Rio Grande do Sul, em Roda de Porto Alegre, tinha cerca de 80 mil moradias de apartamentos e casas que estavam prontos. Faltava o acabamento. E mais de 10, 12 anos que eles gastavam fortuna em... Como é? Prometiam eleitoralmente e não entregavam. Não sei o quê. E não acontecia nada. Eu fui ao Sarney e digo, olha, Sarney, em 6 meses tu inaugura 50 mil casas nesse teu plano. É um sucesso fantástico. Com 10%, que nós vamos para concluir, nem 10% do que é para fazer tudo novo. Ele topou, nós fechamos, ficou sigilo absoluto, ninguém sabe, nem a Caixa Econômica sabia. Mas o PT descobriu. O PT descobriu. E eu assumi o governo, 10 dias depois eles invadiram. Foi a guerra civil mais espetacular que eu vi no Brasil. Tomaram conta de 80 mil moradias. É verdade, e é verdade. Cada um com um bilhetinho aqui, edifício tal, 3º andar, apartamento 17. Cada um ia direitinho para o seu lugar. Entramos pedindo para desapropriar, para saírem, desocuparem. Passei a madrugada junto com o comando do meu partido e do governo. Aí vão mandar retirar. O juiz de Canoas, que tinha dado a ordem para tirar, me telefona. Olha, governador, eu lhe dei a ordem. Eu lhe dei a ordem. O senhor pode tirar. Mas eu estou aqui, no meio. Tem 4 mil pessoas que já entraram para dentro do condomínio e está lá dentro. Tem umas 4 mil do lado de fora querendo entrar. E tem uns 400 soldados no meio. Vai ser uma matança que eu não sei o que vai ser. Vai ser uma matança. O que o senhor está me dizendo? Ah, não estou dizendo nada. Mas o que o senhor faria? Eu mandava parar tudo. Eu chorei, e chorei mesmo, quando eu mandei retirar a polícia. Que eu digo, não, mas eu não vou ficar responsável por 200, 300 mortes, uma coisa dessa natureza. Quer dizer, ruiu o que eu tinha da obra mais importante que eu ia fazer no meu governo. Uma maldade horrível. Mas eu retirei, recuei. Isto eu acho, com toda sinceridade, que é algo que é importante que seja visto agora pela presidente Dilma. A presidente Dilma está vivendo um momento, eu que tenho muito carinho por ela, sei do que ela sofreu, a luta sofrida, amarrada, desde a vida familiar, o pai que veio lá de fora, o irmão que ela não chegou a conhecer, os problemas que ela teve, a tortura que ela sofreu. A vida dela é uma vida espetacular. E eu digo com toda sinceridade, as pessoas até cobram de mim, que eu não devia dizer isso, mas eu digo, até agora eu não tenho por que não respeitar a presidente Dilma. Não conheci um caso, uma cavidade, alguma coisa que teve o dedo dela ou a concordância dela. Eu estou vendo as coisas que estão acontecendo e ela não tem coragem de reagir. Ela não está tendo coragem de fazer a coisa. Como aconteceu quando o conselho de ética que ela escolheu, o ministro Pertence, presidente do Conselho de Ética, comunica a ela que o ministro dela, que ela tem muito carinho lá de Minas Gerais, era culpado, que devia ser afastado. Ela aceitou a demissão do presidente do conselho e não demitiu o ministro. Essas coisas são pequenas, mas são graves. Ela, amanhã, é um dia muito importante. Estão falando que em São Paulo teria ocorrido, não sei se é verdade, mas me falaram aqui, que muita gente
com camisa vermelha, terminaram tendo atritos com pessoas e ocasionou muita briga desnecessária, indo diretamente com relação ao próprio PT. Mas, Vossa Excelência, eu admiro muito, porque lhe conheço há longo tempo. Em primeiro lugar, sempre teve as mesmas ideias. Sempre defendeu a mesma linha. Sempre caminhou no mesmo sentido. A sua vida é uma vida simples. Mora na sua casinha lá em Canoas. Não enriqueceu. Suas campanhas para o Senado são campanhas que praticamente não se vê o nome do país. Até às vezes a gente pensa, eu acho que essa o país não está bem, dessa não vai dar, porque eu vejo o nome da fulano, o nome de fulano, o país não aparece. Mas Vossa Excelência na mesma linha. Mas me permita, só lhe dizer... A linha que Vossa Excelência tem... Me permita só, mas no programa de televisão que é gratuito, estava lá, desculpa a expressão, o senador Cristóvão, dizendo que ele não esperava que o Rio Grande não me reelegesse. Vossa Excelência me autorizou, disse que não desmentiria, muitos pronunciamentos que fez na tribuna, eu também botei no rádio, e isso me ajudou. Quero dar esse depoimento. Então, Vossa Excelência é um exemplo. Eu tenho dito, Cristóvão, e é o que eu sinto. Houve uma diferença entre os Estados Unidos e o Brasil. Os Estados Unidos se elegeu primeiro que nós, um negro. E nós elegemos primeiro que os Estados Unidos uma mulher. Se está na hora de inverter, ali está um homem que pode ser ele. Duvido que tenha alguém de cor com mais capacidade, com mais competência do que o nosso amigo Paim. Digo isso com profunda sinceridade. Quando eu digo para ele, olha, Paim, as coisas podem se alterar. Mexi com ele quando se elegeu o novo presidente supremo. Olha, agora tu tem um concorrente, porque o presidente supremo também pode ser. Mas parece que o nosso presidente supremo, entre as 1000 qualidades que tem, eu acho ele sensacional, mas ele não tem a tranquilidade necessária para dar passo depois de passo para chegar num caminho como esse. Por que tanta gente no PT não tem esse estilo que Vossa Excelência tem? É isso que eu me pergunto. Vossa Excelência é isso. O Cristóvão é isso. Está lá na linha dele, sofreu, foi duro o trabalho dele. Foi demitido pelo seu Lula pelo telefone. Um homem do gabarito, da capacidade. Eu gostaria de saber quem foi o gênio da intelectualidade que pediu para tirar o Cristóvão do Ministério da Educação, um homem com a competência, com a capacidade dele sobre essa matéria. Eu vejo, e me sinto bem aqui, me sinto bem, mais uma vez com Vossa Excelência, mais uma vez com o Cristóvão, e agora com aquele rapaz ali, fica bem na presidência. Ele é mais para procurador-geral, né? Ele tem a pinta de um procurador-geral, ele tem um... É que procurador, é procurador. Por exemplo, qual é a diferença que eu vejo entre eu e o Pedro Táxi? Uma, a genialidade da inteligência dele e a precariedade dos meus conhecimentos. Mas essa não era, para mim, não é a mais importante. É que eu, desde os júris simulados que eu fazia na Faculdade de Direito até hoje, eu só defendi. Nunca aceitei assessoria de acusação. Só defendi. E o Táxi tem alguma defesa? Não. Ficou, se formou e foi ser promotor, só acusou. Mas acusa com uma tranquilidade e uma autoridade. O homem que é procurador, com o respeito dele, que botou no Senado, botou um senador
E eu fui um dos que gritei a favor dele. Porque o Senado parecia que ia desabar a casa. Mas como? Mas agora se faz isso até com um cidadão honesto, trabalhador, digno, correto, governador, senador, botar as amarras na televisão, entrarem na casa. Essa casa, mas foram uns 30 discursos. E eu fui olhando, de repente não me contive e fui para a tribuna. Olha, eu quero dizer para vocês o seguinte, eu não conheço esse procurador, mas eu vou telefonar para ele e dizer que eu achei sensacional. Mas eu vejo todo dia na televisão a polícia entrar na casa de favela, entrar na casa de cara pobre, entrar, botar algema em criança, fazer horror. Nunca ninguém gritou. Agora, porque é um presidente de banco e um ex-senador que está fazendo isso, vocês estão fazendo esse escândalo todo? Era um procurador que ia longe. Mas aí, uma pesquisa deu para ele 2% para senador. E ele renuncia à procuradoria, que é a vida inteira, para ser candidato a senador. A mãe dele ficou 2 anos sem falar com ele. Porque a mãe dele disse para ele, mas meu filho, mas tu vai deixar de ser procurador, tu não vai ganhar, tu não vai... Eu advogo, mas onde é que tu vai advogar aqui? Aqui com esses caras querendo te matar, que tu está marcado por Deus e todo mundo, como procurador tu corria perigo, imagine como advogado é feito. É sempre o mesmo. Acho que não é coincidência. Mas você, tu, o Cristóvão e esse rapaz que está aqui atrás de mim agora, Magno Malta, que eu admiro a coragem e a sinceridade dele. Eu quero um dia, Malta, conversar contigo com mais calma. Porque assim como tu é apaixonado, e sei que tu é sincero, em diminuir a pena de 18 para 16, e vi todo o teu discurso, e olha que o Paim tinha um tempão, mas tu te queixou que ele deu para mim, tu estava se queixando para o Paim que ele tinha dado muito tempo para ti, deu mais para ti. Ele não parava de falar. Hoje eu compensei. Mas o Paim, mas ele também. Ah, então tá bom. Eu acho que tudo que Vossa Excelência diz, para diminuir a maioridade, Vossa Excelência tem 99% de razão. Eu tenho um aspecto. Por que nós não tentamos fazer, até aproveitando isso que está acontecendo agora, uma inversão? Vamos dar 4 anos para o governo criar instituições destinadas aos menores de 16 a 18 anos. Vamos dar 4 anos, vai ter as instituições, uma no Rio Grande, uma em São Paulo, uma no Espírito Santo, outra em Brasília, vai ter instituições. Aí não podemos fazer. Porque o quadro que Vossa Excelência disse foi maravilha. Estuda de manhã, estuda de tarde, se forma. É um quadro maravilhoso. Como é que alguém vai querer que o cara de 17 anos, que matou barbaramente, fique aí e não vá para um estabelecimento espetacular, que tem psicólogo? E que tem, se não tem pai e mãe que pode cuidar, tem uma patrona, uma psicóloga que vai atender durante o fim de semana? 100%. Mas só vamos inverter. Vamos criar um projeto dizendo, nós estamos no prazo de 5 anos, vamos fazer isso. 10% do que é necessário. Mas começou. Aí nós fizemos um negócio. Mas eu admiro Vossa Excelência. Porque acho que Vossa Excelência é um homem de coragem. É um homem de luta e é um homem de garra. É um homem que diz as coisas. E quando Vossa Excelência fala que tem uma instituição que cuida de drogado, mantido por Vossa Excelência, eu tiro o chapéu. Aí eu tiro o chapéu. Porque, na verdade, se é algo que eu respeito, é a pessoa que nem Vossa Excelência. É a pessoa que ela, pessoalmente, vai cuidar do drogado. Porque eu já sei. Não sabemos. Os médicos dizem, todos os hospitais
que tratam de drogado não curam ninguém. E os grandes hospitais que cuidam de drogado, quando a gente vê o Maradona vai para lá, a artista Vera Fischer vai para lá na Argentina, uma maravilha, são um hotel de 10 estrelas, enormidade, para fazer uma limpeza. Então limpa para aguentar mais 3 anos. Curar não cura. Curar é estabelecimento que nós temos, os Zambiase, lá na vila, onde os caras, ele pega os caras que estão na rua, debaixo das coisas, e leva para lá. E praticamente dormem debaixo do sereno. Mas se curam. Eu conheci tanto o Zambiase como conheci o trabalho do Magno Malta. Fui ao Espírito Santo conhecer, você tem toda a razão. Exatamente, exatamente. Por isso que eu fico feliz. O Cristóvão deve estar chateado, porque o Cristóvão ontem fez um apelo para a gente aproveitar esse momento. Vossa Excelência fez um apelo para aproveitar o dia de hoje com os acontecimentos que estavam sendo marcados para iniciar o debate. Mas o nosso diálogo, o nosso debate é quase um monólogo. É quase um monólogo, porque Vossa Excelência, Pedro Táxi, baixa a cabeça, eu já sei o que está pensando. Com Vossa Excelência, já sabe o que eu vou falar agora. E nós somos mesmo. Agora, eu não consigo entender, e eu acho que a gente devia fazer uma verdadeira pregação, não com os chefões, mas tem muita gente aqui no Senado que pode vir aqui. Se a gente chamar, dialogar, eu acho que esse deve ser o movimento que a gente deve fazer. Marcar uma reunião com dia, e os caras, inclusive eles que falem primeiro que nós, para não dizer que eles vieram só para ouvir. Não, falem primeiro não, porque não é possível. Porque essa sessão é muito bonita, mas é muito triste. É muito triste que ficamos em 6, no Senado de 81. E quando as coisas aconteceram aqui na frente, ali no Palácio. Aí lá, no outro dia, aconteceram aqui no Senado. Subiram na rampa aqui em cima. Vai em frente, senador. Não sei qual vai ser a próxima fala do Lula com relação a Vossa Excelência. Eu até já imagino. Esse país não tem cura. E quando contarem para ele as últimas do país, o Lula vai dizer, esse país não tem cura. Tomara que não tenha. É melhor que ele, que foi curado de uma maneira não muito boa. Senador Simão, uma parte seu para qualquer senador da República. Senador Paim, depois quero uma parte. Sempre é uma enorme satisfação. Eu, com satisfação, agora gostaria de deixar a parte do senador Magno Malta. Senador Pedro Simão, eu até queria ter aparteado Vossa Excelência numa parte que Paim lhe deu. Porque essas manifestações estão proporcionando até dizer que o regimento interno precisa ser mudado. Esse monólogo não existe quando você tem tanta coisa importante para debater. Eu quero fazer coro com Vossa Excelência e falar com as minhas palavras. Se o meu pai estivesse vivo e tivesse tido a oportunidade de conhecer o senador Paim, o meu pai, certamente, senador, como todos os aposentados desse país, eu tenho certeza, conhecendo a minha mãe, como eu conhecia, Dona Dadá e meu pai, a minha mãe, se tivesse a oportunidade de conhecer, ia te chamar de meu filho. A minha mãe morreu recebendo meio salário mínimo por mês, senador Paim. E meu pai, um salário. Há exemplo de tantos que construíram esse país e que chegaram no melhor da sua idade sem ter condição de pagar a farmácia. E eu já admirava Vossa Excelência antes de me eleger vereador, em 1992, na cidade de Cachoeira de Itapemirim, a capital brasileira do mármore,
e também do granito, de um povo trabalhador, a terra de Rubem Braga, de Roberto Carlos, também de Dona Maria, de seu João, de seu Paulo, de seu Antônio, do vendedor ambulante, do desempregado, do comércio, a terra de todos. Foi lá que eu me elegi vereador, fui acolhido, vindo do Nordeste, em 1992, já admirava Vossa Excelência, e rendia toda a minha admiração ao senador Pedro Simão. Eu, quando admirava a luta das diretas, de longe, quando eu vi e presenciei cada depoimento da CPI que levou a cabo os dramas que viveram a Câmara de Deputados, no advento dos anões do orçamento, e também passei uma madrugada acordado na morte de Tancredo Neves, como um cidadão jovem, vendo tudo de longe, e admirando aqueles que participaram da vida pública brasileira com tanta veemência, determinação e lutando o coletivo, não as coisas individuais, que são os interesses próprios, que era o caso desse ícone, dessa referência, que é o senador Simão. E eu era um adolescente, esse homem, quer dizer, eu era um menino, ele já era o ícone da vida pública. Quando eu virei adolescente, ele já estava dentro do Senado, E aí você ouve o que ele falou para Vossa Excelência, eu escuto o que ele falou para mim. Eu acho que não tem prêmio maior para quem está na vida pública e tem uma referência de uma pessoa como o senador Pedro Simão. Vossa Excelência já era alvo das minhas admirações. E eu tenho muito orgulho de ser seu colega. E de 2 vezes ter participado de um processo eleitoral do seu lado. De ter podido ir gravar, porque quando ele estava falando aqui que Vossa Excelência não tem a mídia do seu estado, é feito eu e tantos outros que a grande mídia não dá atenção, porque nós não fazemos o jogo das grandes elites. Então, se nós não somos do jogo, no meu caso eu tenho que ser discriminado mesmo. Sou nordestino, fui adotivo, sou negro, filho de uma negra, sou evangélico, tenho que ser discriminado, não bebo, não fumo, não fico de madrugada bebendo uísque com ninguém. Então, enfrento lutas que parecem ofensivas a eles, então eles me discriminam e Vossa Excelência também não tem isso. E eu vejo isso no processo eleitoral. E eu tive o prazer, algumas vezes, de estar do lado de Vossa Excelência no seu programa eleitoral, para pedir o povo e dar essa referência que eu estou dando aqui. Os 3 que estão aí participaram, os 3 participaram. O senador Simão participou, o Cristóvão participou e Vossa Excelência participou. Então, estou falando em nome dos 3, a minha honra muito. Está falando em nome de Cristóvão e em nome do senador Pedro Simão, a respeito dessa sua dedicação pelos nossos avós, pelos nossos pais, por aqueles que construíram essa nação de uma forma ou de outra e que já passaram, que estão na aposentadoria, aqueles que ainda estão e que vê Vossa Excelência bradar sobre o fator previdenciário todo dia, como João Batista, a voz que clama no deserto, todos os dias. Então penso que esse movimento das ruas até nos proporcionou isso, de estarmos aqui fazendo um debate sem regimento interno, eu falo, ele fala e todo mundo fala, de coisas que são absolutamente importantes. Se hoje o salário mínimo está onde está, queira Deus, nós vamos chegar a patamares maiores, mas Vossa Excelência é um dos grandes responsáveis dessa grande luta, né? E aí eu me lembro que na época do presidente Sarney, minhas filhas eram novinhas, muito novinhas, e o leite subia de manhã e de tarde, ninguém aguentava aquilo. Quem conseguiu vender um Fusca, ficava milionário, porque botava no overnight, não trabalhava mais, ficava na praça sentado, jogando dama. Dias difíceis. E Vossa Excelência nunca se cansou pela sua briga pelo salário mínimo. Então, ter Vossa Excelência na tribuna, calado, olhando para nós, já é um grande discurso. Porque aí nós temos a possibilidade de falar e dizer que, quem sabe, esse movimento das ruas vai ter que trazer outros países para cá. Vai ter que brotar aí adolescentes e jovens que estão nessa movimentação, que vai ter que vir para cá e sentar na cadeira de Pedro Simão, queira Deus, depois que ele passar mais 8 anos por aqui. Ele quer parar agora, mas nós não vamos deixar, então é outra coisa. Nem nós, nem o povo do Rio Grande do Sul vai deixar. E quem vai substituir Cristóvão? Quem vai substituir Pedro Táxi? Tem que se levantar uma geração. Quer dizer, os diferenciados. Tem jogador diferenciado, Neymar é diferenciado de todo mundo. O Ganso é diferenciado, né? Então o Ronaldinho é diferenciado. Tem jogador e jogador, tem político e político, né? Os diferenciados. Então, para mim,
senador Paim, que convivi com Vossa Excelência ao conhecer minha instituição, de dormir lá. Vossa Excelência dormiu na instituição. Dormiu na instituição para ver de perto. Não é um presídio. São pessoas com desejo de mudar de vida. E que uma mão estendida só, senador Pedro Simão, só um gesto paterno faz o sujeito voltar recuperado e digno de ser reintegrado à sociedade brasileira, sem ter passado pelo cubículo. Ou alguns que passaram e lá receberam a vida. O meu centro de treinamento lá, ele ainda não estava terminado quando Vossa Excelência passou. Tem tirado drogado da rua, viciado em crack, senador Hollenberg. Vossa Excelência quer ser governador, viciado em cocaína, que lá dentro vira atleta. Nós temos atleta no UFC americano, com um contrato assinado com o senhor Dan White. Gente que saiu debaixo da ponte, tocando terror, amarelo, doente, cheio de sarna, piolho. E lá dentro recebeu vida, recebeu dignidade. E olha que lá não tem nenhum portão, hein? Só fica quem quer. E viraram atletas. Então, quando eu falo de conhecimento. Falo de conhecimento de toda essa questão. Ouvi do senador Pedro essa referência. A minha luta é porque nós temos 97% da população brasileira, não tem especialista. Quando os grandes televisões levam, tu ser um especialista em segurança pública, eu quero saber o que ele já fez. Um especialista em maioridade ou menoridade penal, porque já escreveu um livro. Eu quero saber o seguinte: especialista é quem não está ficando mais no ponto do ônibus, é quem perdeu o filho brutamente. Especialista é o órfão, especialista é a viúva, especialista é esse pai que perdeu a família inteira numa chacina feita por um homem travestido de criança com 17 anos de idade, com a escopeta na mão. Nós temos que discutir isso mesmo. Temos que discutir. Tenho recebido aqui já uma assessoria, já 15 dias para cá, do senador Cristóvão, e eu receber mais. Porque a conversa que eu tive com ele aqui vale por 2 anos de conversa, e que nós vamos ter que adiantar. Com relação a esse Pedro aí, que o senhor disse que ficou bem ali, quem mais sabe falar desse sou eu, porque Pedro Táxi é doido. Pedro Táxi não é normal. Pedro Táxi é desequilibrado mentalmente. Pedro Táxi só fez uma coisa na vida, senador Pedro: correr perigo. Ele sabe que eu sei, ele sabe que eu estou falando porque eu conheço ele. Pedro Táxi só fez correr perigo a vida inteira em favor do coletivo. A mãe dele, até certo ponto, estava certa. Se hoje o comendador Arcanjo está preso, foi Pedro Táxi, o procurador, que foi prendê-lo no Uruguai. Nós estávamos juntos nessa empreitada, né, senador Pedro? Nós estávamos juntos nessa empreitada. CPI do narcotráfico. Desarticulou uma quadrilha, desarticulou um bando. E olha que esses veduim lá de Mato Grosso, das ambulâncias, lavava dinheiro dele. E eu soube que foi esse pústula, esse canalha, que pediu a eles que citassem o meu nome, para poder me dar um troco do que nós fizemos, tirando de circulação esse pústula da vida do povo do Brasil, esse contraventor, esse marginal, Pedro Táxi. E a mãe dele tinha que raciocinar assim mesmo como ele. 2%, eu quando soube que ia ser candidato tinha menos, tinha 1%. Depois Pedro Táxi cresceu 100% na pesquisa, eu corri atrás para ver se era pelo menos uns 40 ou 70, era 2%, porque subiu de 1 para 2%. Mas Pedro vai ter que renunciar, porque o Mato Grosso tem Pedro Táxi e Mato Grosso do Sul tem Dr. Odilon. 2 homens que o Brasil não pode abrir mão. A Bíblia fala dos homens dos quais o mundo não era digno, quando fala dos seus profetas. Fala dos profetas, diz: homens dos quais o mundo não era digno. E quem sabe, parafraseando a Bíblia, eu posso me referir isso ao Dr. Odilon, que vive encarcerado em nome da justiça lá em Mato Grosso do Sul. E Pedro Táxi. E Pedro Táxi. E corajosamente eu falei: Pedro, o que você vai fazer? Quando ele chegou aqui, abracei ele ali. Sou novato aqui, estou meio perdido, mas a minha bandeira, Magno, é combater a corrupção. O meu lugar é na Comissão de Justiça. E para mim, e eu disse: Pedro, será que se dá camisa? Pedro tinha acabado de chegar aqui ungido pelos votos do Mato Grosso. E para minha surpresa, eu vou ao Mato Grosso, e o meu segmento, onde eu professo a minha fé,
Aliás, continuo discriminado. Ontem uma repórter foi me entrevistar e disse assim: ei, queria entrevistar o senhor, como é que vocês evangélicos vão se comportar nas eleições do ano que vem? Eu falei: você quando vai entrevistar o Serra, você pergunta assim: ei, Serra, vocês católicos vão se comportar como? Você, fulano, que é espírita, vai se comportar como? Com a gente é sempre assim, esse comportamento discriminador. Eu falei: não vou dar entrevista para você. Eu sou um senador de confissão evangélica que representa o Brasil. Se você me respeitar assim, eu falo com você. Fora disso, não falo. Alguém já foi lhe entrevistar? Pedro Simão, você que Católico. Samaritano, franciscano, católico franciscano, que fez voto de pobreza, como é que vai ser sua em 2014? Você vem ou não vem? Você não faz isso, você não pergunta isso para o Cristóvão? Por que comigo? Por que comigo? E eu, para minha surpresa, onde eu professo a minha fé, chego lá em Mato Grosso, a Assembleia de Deus inteira, olha, eu não sou Assembleia de Deus, uma Assembleia de Deus toda vota em Pedro Taques. Eu garanto que Pedro Taques nunca deu um violão lá, nunca deu uma guitarra, nunca ajudou a comprar um banco, e acho que já deu muito esporro em quem foi pedir isso. E é preciso dar mesmo, é preciso dar. Mas o povo mudou, está aí na rua, a compreensão é outra. Então, Pedro, é seu procedimento mesmo, né? É a sua própria história, né? Porque o homem, ele é a sua história. Um dia o tio meu falou em Recife para mim: meu filho, o homem é aquilo que ele decide ser. Se você decide ser mau caráter, é isso que você vai ser. Se você decide ser canalha, você vai ser canalha. E se você decide que vai pagar o preço para ser do bem, o preço é alto, mas você paga e vai. Então, eu fiquei muito feliz quando o senhor fez referência ao Pedro Taques, porque eu já fiz essa fala um dia na CCJ, e quando eu falei que ele era doido, ficou todo mundo parado, me olhando assim e tal. Doido por muitas razões, né? Só viveu no risco. E depois joga tudo embora. A mãe dele falou: você está doido? Você está doido? Joga tudo embora para dizer que vai ser candidato a senador com 2% na pesquisa, não é? Então, é um desses ainda que tem muitos anos pela frente, muito terreno, muito futuro, para ajudar a construir muito mais esse país que depende e precisa de todos nós. Eu agradeço muito a Deus por ter feito essa parte. Não sei se é uma parte ou o discurso todo. Vossa Excelência é que está fazendo a parte. O discurso é nosso. O discurso é nosso, né? E do lado aqui desse ícone da referência da educação, esse nordestino, pernambucano, né? Que é o nosso querido Cristóvão Buarque, que tem tanto para ensinar e tanto acrescentou no começo desse novo momento do Brasil, que foi o governo Lula. Cristóvão é hoje patrimônio nacional. Não, o senhor pode falar no microfone, que nós estamos no... Rio Grande do Sul, é patrimônio nacional. É patrimônio nacional, é verdade. Eu agradeço a Vossa Excelência, viu? E recebo, o meu abraço do senhor Ameliano e dona Dadá, que se estivessem vivas, viu, certamente você já tinha almoçado lá em casa, já tinha tomado café, porque assim como você foi lá no projeto, na minha instituição, conhecer e passou uns dias lá com a gente, né, certamente você teria ido na casa deles. Eu aproveito para convidar o senador Pedro, o senador Cristóvão, para conhecer a minha instituição e dizer, senador Pedro, que mais do que abraçar e colocar, porque o meu grande vício na vida é dar banho em andarilho, é pegar na estrada, sujo, na rua, botar no carro e dar banho. É a missão que eu recebi. Eu estou senador, isso tudo vai passar na minha vida. E dizer que no meu centro de treinamento de MMA, o treinador de boxe sou eu, dos meus atletas. Eu sou o treinador de boxe deles, não é? Eu tenho uma vida, realmente, uma vida de atleta, e essa vida de atleta minha está aqui também comigo em Brasília. Eu treino 3 horas por dia, em qualquer circunstância. Eu estou dentro da academia, e vocês vão conhecer os meus atletas. Vai conhecer essas pessoas tiradas da rua, para ver que o discurso que eu faço aqui é um discurso de que tem jeito mesmo, tem saída mesmo. É só ter disposição, vontade política, porque você arruma 2 bilhões para fazer um estádio desse, que com todo respeito à Brasília, do governador Hollenberg aqui, se juntar a torcida dos 4 times, não ocupa 5% daquilo lá. Eu quero ver o que vai virar depois. Vai virar depois. E dizer a mim, essa sua proposta é até bonita, mas quem vai construir esse centro? Quem vai construir é o poder público. E é muito menos, é da metade do que se construir um estádio só. Se construir um estádio só, né? Então nós temos como fazer. Nós temos como fazer. Com satisfação, depois de ouvir o senador Magno Malta, não, com certeza, e as suas considerações muito claras, muito firmes, e fatos reais, que todos nós, de fato, conhecemos. Eu concedo com satisfação a parte ao senador Rodrigo Hollenberg, que tem acompanhado o cenário nacional
nos dando, inclusive aqui no plenário, informações precisas do que está acontecendo. Foi por Vossa Excelência que eu fiquei sabendo do incidente aqui no Itamaraty. Do Rodrigo Hollenberg. Prezado senador Paulo Paim, eu quero manifestar o meu respeito, minha admiração a Vossa Excelência. Vossa Excelência é sempre tão próximo da população, das manifestações populares. Eu acho que hoje aqui nós estamos tendo a oportunidade de ter uma aula de cidadania. Ouvi o senador Pedro Simon, com toda a sua experiência, com o seu conhecimento vivo de sujeito da história do Brasil, de outros momentos graves da história do Brasil. O senador Cristóvão, que há muito vem refletindo e manifestando as suas preocupações com os gastos exacerbados da Copa, sem que tenhamos investimentos em outras áreas prioritárias. O momento ele é alvissareiro, ele demonstra um acordar da juventude que mostra que está politizada, mas ao mesmo tempo ele traz preocupação. Eu estou acompanhando aqui o desfecho dos acontecimentos e a nossa maior preocupação, a minha preocupação, que eu já vi revelada aqui, inclusive por Vossa Excelência também, pelo senador Pedro Tax, é com a violência. Com a violência que não é a violência que a maioria, a esmagadora maioria dos manifestantes não querem isso. A maioria dos manifestantes estão fazendo uma manifestação contundente, uma crítica contundente. No meu período de existência, eu nunca vi nada tão contundente, criticando o nosso papel da política, dos políticos, dos partidos, das instituições. Mas eu quero aqui falar para esses militantes que estão nos alertando que nós precisamos mudar as nossas atitudes, as instituições precisam ser mais efetivas, mais eficientes, mas para eles eu digo que aos 53 anos de idade, com alguma experiência que adquiri, que é muito importante separar esse movimento pacífico, esse movimento político, das provocações, das violências e das depredações que começam a aparecer no país e que não servem ao movimento, não servem às mudanças que eles, em sua esmagadora maioria, querem e exigem que sejam feitas no país e que precisam ser feitas no país. Porque se o movimento descambar para a violência, corremos o risco de termos retrocessos que todos nós não queremos. Então, esse alerta é importante. Há pouco eu informava a ação de manifestantes que invadiram o Itamaraty, picharam paredes do Itamaraty por dentro, procuraram tocar fogo dentro do Itamaraty, segundo as informações que a gente acompanha aqui pelos blogs. Agora há pouco, diz que 3 pessoas ficaram queimadas, o site do Correio Brasiliense informa, pessoas gravemente queimadas porque vândalos impediram que o corpo de bombeiros pudesse apagar o incêndio. Parece que houve curto-circuito, porque queimou-se inclusive fios da rede elétrica, enfim. As notícias ainda estão mais. O que informa o site do Correio Brasiliense é que 3 pessoas se queimaram gravemente. Isso não pode acontecer. A violência, essa manifestação bonita de jovens, de pessoas de todas as cidades do Brasil, que estão querendo um novo país, querendo uma nova forma de fazer política, ela não pode se deixar contaminar pela manifestação de poucos que não representam esse sentimento de mudança, mas que acabam se infiltrando como provocadores e que não contribuem efetivamente para a construção de uma nova ordem. Eu quero cumprimentar Vossa Excelência, parabenizá-lo pela reflexão que Vossa Excelência vem fazendo, pela ação de Vossa Excelência.
Vossa Excelência tem sido um parlamentar exemplar. Aqui tem, com a sua atuação política, tem demonstrado que é possível fazer diferente. Senador Rodrigo Hollenberg, eu cumprimento, mas cumprimento mesmo Vossa Excelência por ter tocado mais uma vez nesse assunto, do combate à violência, à truculência, à agressão, aqueles que jogam garrafas com gasolina incendiando prédios, queimando pessoas. Nós que estamos aqui temos clareza. Apoiar o movimento é uma coisa. Agora, não contem conosco em hipótese nenhuma nesses atos de violência. Eu me lembro, senadores e senadoras, quando houve aquela ocupação que aqui nós comentamos com o senador Simon, que eu dizia para aqueles milhares de pessoas que estavam entrando nas suas casas: entrem, ocupem, plantem flores, porque ninguém vai sequer pisar na grama. E isso aconteceu. Lembro também o fato, e por que os movimentos davam certo. Aquele momento que saímos de Canoas a Porto Alegre a pé, com aquelas, enfim, 20 mil pessoas, eu disse: um vidro de uma loja será quebrado. E não foi quebrado, senador Cristóvão. Quem está me ouvindo nesse momento e sabe essa história da greve geral de 1983, um vidro não foi quebrado. Por isso, o movimento deu certo. Mas, senadores e senadoras, eu não poderia terminar minha fala sem falar do tema do fim do voto secreto. Eu estou convencidíssimo, senador Cristóvão, que nós não tem mais lógica, não tem sentido, no Estado democrático e de direito, nós ainda votar secretamente dentro do Congresso Nacional. Estou no Congresso, entre Câmara e Senado, há mais ou menos 27 anos. Não me lembro eu, de um único veto que foi derrubado. E milhares foram votados. O senador Hollenberg me lembrava outro dia: não, mas teve-se agora para Indo Reuters. Aí foi um caso específico regional. Mas veto que interessasse diretamente a população, não me lembro de um. Ora, se votamos aqui, que para cassação de um colega nosso, aqui do lado, não vai ter mais voto secreto, por que para veto nós temos que ter medo de quem estiver no executivo, que tem que ser secreto? Me permita, senador Paim, e até porque o voto secreto, ou lá o veto, quando você chega lá tem tanto veto que os assessores já te dão uma cédula preenchida. Que é um calendário de telefone, como é que chama? Sim, já te dão preenchido. Olha, vê que incoerência em tudo 3 isso. mil vetos numa única votação? É. Não tem lógica, não tem lógica. Eu tive um cuidado e fui ver que 37 países do mundo já acabaram totalmente com o voto secreto. Fiz um levantamento e vi que no Brasil, no mínimo 5 estados acabaram com o voto secreto. Inúmeras câmaras de vereadoras acabaram com o voto secreto. No judiciário não tem voto secreto. Cada juiz vota com as câmaras de televisão. A própria presidenta ou presidente da República, quando decide vetar uma matéria, tem que explicar ao país por que vetou. Também não é secreto. Por que deputado e senador, na hora de apreciar um veto, o de escolher uma autoridade, tem vergonha da autoridade que ele escolheu? Cada um tem que assumir a responsabilidade do seu voto. Por isso que eu não voto secreto. Toda vez que aqui tem votação secreta, eu abro meu voto. E sofro as consequências, a favor ou contra. Por isso, eu entendo que nesse momento, que a gente leva essa lição, eu diria, de democracia e de cidadania, da ampla maioria, não tem lógica nós não apresentarmos aqui com rapidez a PEC que apresentei por 2 vezes, por 3 vezes, desde que eu cheguei aqui na Assembleia Nacional Constituinte. É a 3ª vez que apresento uma PEC para acabar com o voto secreto em todas as situações. Não tem argumento
Alguém me disse, não, mas se eu vou escolher um ministro, depois cai um processo meu lá. Bom, se o teu processo for comprovado que você é culpado, é as consequências do ato que você fez. Agora, achar que um ministro do Supremo, por exemplo, por retaliação, simplesmente vai votar contra, quando você é inocente, não tem lógica. Por isso, senador Pedro Taques, passo a parte de Vossa Excelência, mas fiz questão de dizer que eu estou convencidíssimo. Tenho certeza, e aqui em frente hoje ao Congresso, estavam aqui, que a maioria já se deslocou, inúmeras faixas, pedindo o fim do voto secreto em todas as situações do Congresso Nacional. Senador Pedro Taques. Eu quero cumprimentá-lo pela fala e dizer que as bandeiras desse movimento, o movimento ordeiro, agora a baderna, merece, sim, o que está determinado na lei. Invadir o Itamaraty, ofender a integridade física de pessoas, ofender o patrimônio público, o patrimônio privado, ameaçar, isso é crime. E isso precisa ser, o Código Penal precisa ser aplicado. Isso é fato. Isso é fato. A manifestação decente, ordeira, a manifestação democrática sem violência, esta deve ser garantida. Aliás, o Supremo Tribunal Federal garantiu ontem este tipo de manifestação. Mas dentre aqueles que se manifestam democraticamente, existem aqueles que só querem perturbar, aqueles que querem ofender, aqueles que querem violar, aqueles que querem lesionar, aqueles que querem roubar. Estes devem merecer as penas da lei. Porque os criminosos não podem se escudar, se esconder, se estribar na Constituição, no direito fundamental de se manifestar, para cometer crimes. Isto eles não podem fazer. E nós não podemos tolerar. Nós não podemos tolerar. Esta manifestação é decente, é histórica. Histórica. Nós estamos vivendo momentos históricos. Momentos que nós, brasileiros, precisamos acordar. Precisamos acordar. Agora, a bandalheira, a prática de crimes, deve ser responsabilizada. Nós estamos aqui às 22 horas e 38 minutos. E aí fora, estamos ouvindo barulho de bombas. Bombas. Policiais estão subindo aqui, feridos, com a sua integridade física maculada. São servidores públicos que devem ser respeitados. No instante em que você ofende um policial, ofende um servidor público, neste instante, você está ofendendo a própria existência do Estado. Porque naquele momento, ele é a longa manos do Estado. Ele é o Estado ali presente. Portanto, nós não podemos permitir a baderna. Não podemos permitir também os golpistas. Os golpistas, as vivandeiras, nós não podemos permitir. Eu não quero aqui ser o velho do rastelo, como disse a presidente, nem uma Cassandra para dizer o que vai ocorrer amanhã. Mas a presidência da República deve se manifestar sobre o que está a ocorrer hoje na República Federativa do Brasil. A Constituição, ela precisa ser respeitada. Vossa Excelência falou do voto aberto. O voto do eleitor, do cidadão, este voto deve ser sigiloso, secreto, para garantir a verdade, que as urnas revelem a verdade, revelem a vontade do cidadão que está exercendo seu direito constitucional, para que ele possa ter liberdade, para que ele possa ter independência. Este voto deve ser secreto. Aliás, é uma cláusula pétrea, está no artigo 60, parágrafo 4º, e no artigo 14 da Lei Fundamental. Agora, nós que somos representantes do cidadão, que é o titular constitucional do poder, e nós o representamos, ele tem o direito constitucional de saber em quem e como nós estamos a votar. Nós temos o dever de aprovar essas propostas de emenda, dentre elas a de Vossa Excelência, que acaba com o voto secreto. E esta manifestação minha não é uma manifestação de agora. A manifestação de Vossa Excelência não é a manifestação de hoje, é a manifestação de muito tempo. O senador Cristóvão já tem se manifestado aqui sobre isso. Agora, aqueles que são contrários também devem se manifestar. Devem mostrar a sua cara. A sua cara.
mas eles somem. Voto do parlamentar deve ser aberto. Todos os tipos, inclusive a eleição para presidente e presidência das comissões, deve ser aberto para que o representado possa saber qual o caminho que foi trilhado pelo representante. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, a PEC 37. PEC 37. No mundo todo, ao menos nos países civilizados ou ditos civilizados, o Ministério Público pode investigar. Nada contra a polícia. Nós temos que respeitar o delegado de polícia. Nós temos que respeitar os policiais. Eles merecem respeito, porque exercem a sua atribuição ali, no fogo, no perigo. Eles estão à frente, na linha de frente, na primeira trincheira para responder àqueles que violam a lei e a Constituição. Agora, nós não podemos dar a exclusividade na investigação. Não podemos isso. No mundo todo, o Ministério Público pode investigar. E um dos pontos da manifestação aqui, trazida aqui na porta, eu fui até perto da rampa para ver e ouvir a manifestação, era contrário à PEC 37. Contrário à PEC 33, que apresentaram na Câmara dos Deputados para subordinar a decisão do Supremo Tribunal Federal ao Congresso Nacional. A Constituição de 1937, a Constituição autoritária de Getúlio Vargas, a Constituição de 37 foi copiada da Constituição de 34 da Polônia. Esta Constituição tinha lá em um dos seus dispositivos: a decisão do Supremo pode ser afastada pelo presidente da República. Só estados autoritários não permitem que o judiciário tenha a última palavra no conflito dentro da sociedade. Só estados autoritários. Este é outro ponto da PEC. Corrupção, crime hediondo. Hediondo significa nojento, que dá vontade de vomitar, que dá náusea, que dá asco. Isto é hediondo. No Brasil hoje não existe nada mais nojento do que a corrupção. A corrupção mata pessoas na porta dos hospitais por falta de atendimento digno. A corrupção mata pessoas nas estradas por falta de uma estrada decente para que o cidadão possa exercer seu direito constitucional de ir, vir, ficar. A corrupção, senador Cristóvão, rouba o futuro de uma geração de brasileiros por falta de uma educação pública de qualidade. Esta é a corrupção. Agora, quais são as causas da corrupção? Um dos temas da manifestação aí fora é a impunidade. A impunidade que graça entre nós. A impunidade que vai representar o julgamento do mensalão, o Supremo nunca terminar. A impunidade que faz com que senadores e deputados possam ser julgados pelo Supremo Tribunal Federal e os processos nunca terminam. No Brasil, um processo leva em média 12 anos. Existem países 6 ou 8 meses. Aqui 12 anos. 12 anos. Existem deputados lá na Câmara condenados há muito tempo e nada ocorre. Por isso, o cidadão está aí fora. Em razão disso, estão jogando bomba aqui na porta do Congresso Nacional. Estes são os temas que a sociedade deseja ver aqui debatido. Estes são os temas que nós, senadores e deputados, temos que pensar. A sociedade está impaciente. Agora, nós não podemos permitir que a arruaça, a baderna, o desrespeito, o menoscabo possa ofender a Constituição. Nós estamos aqui há 22 horas e 44 minutos, ouvindo as vozes que vêm da rua, ouvindo os barulhos que vêm lá de fora. Lá de fora. São tiros. Nós estamos no século 21. Nós somos um Estado democrático de direito. Um Estado que respeita a Constituição. Um Estado que garante a manifestação. Mas um Estado que não pode permitir a bandalheira. Um Estado que não pode permitir a invasão do Itamaraty. Símbolo da diplomacia. Símbolo da tolerância. Nós não podemos permitir que esta casa seja violada, apesar da existência de violadores aqui dentro. Violadores da Constituição. Não podemos permitir isso. Eu quero cumprimentar Vossa Excelência pela sua história de vida. Pela sua história de vida. Vossa Excelência é um negro dentre os poucos que estão na política.
dentre os poucos, a não ser aqueles que aqui estão para servir café para o senador, para abrir as portas, para nos levar para casa. Esta é a prova de que nós ainda não temos uma democracia consolidada. Esta é a prova de que o cidadão que está aí fora, ele está manifestando, aquele decente, aquele que não quer baderna, aquele que não quer violação da lei, aquele que quer um Estado mais justo, uma sociedade que seja mais livre e uma sociedade mais solidária. É por isso que nós estamos aqui agora. É por isso que o número de senadores presentes aqui agora, nós não fomos embora. Não fomos embora. Porque esta casa, ela vem de longe, como diria o Brizola. Esta casa, ela precisa ser respeitada. Esta casa, ela não pode ser fechada. Não pode ser fechada. Parabéns pela sua fala. Cumprimento o senador Pedro Táxi. Vossa Excelência lembra muito bem, não é só a 37, é a 33 também, que de fato pretende tirar os poderes do Supremo, ferindo diretamente a independência dos poderes. Eu quero dizer que, se me permite, eu assino embaixo de todo o seu pronunciamento pela riqueza dos subsídios que Vossa Excelência deu na sua fala à população que está nos assistindo nesse momento. Essa sua visão, tenho certeza que é a visão que todos os senadores que estão aqui comungam pela clareza, pela sabedoria e pelo conhecimento jurídico que Vossa Excelência tem, eu diria, com todo respeito a todos, que ultrapassa o conhecimento, pelo menos, desse senador que está na tribuna. Parabéns a Vossa Excelência. Senador Cristóvão, satisfação, uma parte de Vossa Excelência. Eu quero continuar do que disse o senador Pedro Táxi. Quando ele disse que o Estado tem que ter sua defesa. E que quando ele é atacado, como no momento em que se ataca uma polícia que está ali a serviço do Estado, nós temos que, de fato, tomar a defesa da ordem. Mas, senador Pedro, eu acho que a gente precisa também fazer uma reflexão. Onde é que nós erramos que jovens saem às ruas atacando propriedades do governo? Servidores do governo. Onde é que, eu digo nós, não os que estão aqui, eu digo nós não só os senadores, eu digo nós não só essa geração, eu digo nós os líderes desse país durante todos esses anos de nossa história. Onde é que nós erramos? Que criamos um antagonismo profundo entre a juventude, entre os cidadãos e o Estado. Durante o regime militar, até podia se explicar. Aqueles que estavam representando o Estado chegaram ali pela força, não foram eleitos. Mas nós fomos eleitos. E, sinceramente, senador Pedro Simão, por um lado, me dá orgulho estar com vocês aqui, nessa casa, resistindo todo esse tempo. Mas me dá constrangimento profundo saber que eu estou aqui protegido pela polícia. Eu estou do lado deles, em tudo que venham defendendo aqui. Eu sinto que eles têm as razões da sua luta. Agora, eu estou aqui protegido pela polícia. Isso é muito constrangedor. Quando a Casa do Povo, para ter um grupinho pequeno de senadores reunidos, e aqui reunidos porque simpatizam com a luta deles lá fora, nós, mesmo assim, precisamos estar protegidos pela polícia. Algo está profundamente errado. Mesmo nos piores momentos das revoluções por aí pelo mundo, fazia-se manifesto como esse contra o poder executivo. Nunca contra o poder legislativo nem judiciário. Porque, teoricamente, somos a Casa do Povo e eles são os zeladores da lei. Agora, é a gente que está sendo protegido. É ao Congresso que eles estão ameaçando. Onde é que nós erramos? E aqui eu vou dar uma consequência dos nossos erros, que talvez seja o que mais nos preocupa hoje. É quando a indignação dos jovens que querem mudar o Brasil se encontrar com a raiva dos jovens excluídos que querem se apropriar do Brasil que deveria ser deles.
Nós estamos, senador Pedro, senador Tacks, senador Rodrigo, não é num país comum, é num país que antes da mobilização política já estava em guerra civil. Uma guerra civil sem política, uma guerra civil sem ideologia, uma guerra civil que todos os anos cobra 50 mil mortos pela violência. Isso para não falar dos outros 50 mil no trânsito. É uma guerra civil, a violência que está aí, a violência que não nos deixa andar na rua, que não permite que se use GPS, porque quando você vai num carro dirigido pelo GPS, o GPS não sabe onde é que tem as verdadeiras guerrilhas urbanas que tem hoje no Brasil por causa da criminalidade. O GPS brasileiro, o GPS que nós usamos aqui, que vem de lá de fora, ele não avisa onde é que estão os bandidos. E muita gente já perdeu a vida porque seguiu o GPS e de repente estava no território hostil, dentro do próprio território brasileiro. Hoje nós temos territórios hostis dentro do Brasil. E o melhor exemplo disso é quando as UPAs ou PPs lá do Rio de Janeiro, a primeira eu me lembro muito bem, quando eles tomaram aquela área, eles botaram a bandeira do Brasil, como se fosse um território estrangeiro. Ali não tinha bandeira do Brasil. Na UPP, não é que chama? A primeira delas, hastearam a bandeira do Brasil como se fosse uma grande conquista de um território estrangeiro, de inimigos, que de fato eram inimigos do Estado brasileiro, porque o Estado brasileiro nunca os reconheceu. O Estado brasileiro não colocou água, não colocou esgoto, não colocou escola, não colocou tudo aquilo que aquele povo precisa. Aquele povo não tinha por que reconhecer o Estado brasileiro. E ali, o povo não tinha o Estado brasileiro e era vítima dos bandidos, sofrendo os dois lados. Um lado pelo abandono, o outro lado pela violência. Estes territórios hostis, quando descobrirem que pode se aliar aos movimentos que estão na rua por sonhos e decidirem caminhar das suas áreas para o centro das cidades, aí vai ser difícil prever o que vai acontecer, Tacks. Vai ser difícil. Talvez alguns desses já sejam esses que estão fazendo as badernas, os vandalismos. Talvez esses já fazem parte daqueles que moram nos territórios hostis, porque os territórios abandonados ao longo de décadas e séculos pelas autoridades, como nós, que somos autoridades. Nós estamos vivendo um momento que talvez seja mais perigoso do que se imagina, porque não é só uma questão de indignação política, como aconteceu recentemente em muitos países do mundo. É a indignação política em um país dentro de uma guerra civil da violência, sem ideologia, sem política, sem partidos. Se isso casa, não sabemos o que vai acontecer durante algum tempo, porque pode-se gerar algo mais do que isso, anárquico. E se isso acontecer, aí vem a violência do Estado para pôr ordem. E com o aplauso, aliás, de muita gente, porque o anarquismo não é revolucionário, o anarquismo é caótico. O anarquismo não transforma, o anarquismo destrói. Então, para evitar a destruição, todos vão estar a favor do uso da força. E ninguém sabe onde é que termina o uso da força depois que ela começa. Por isso é lamentável que o governo brasileiro não esteja tomando uma posição clara de, ao mesmo tempo, mostrar força e mostrar diálogo. Mostrar que precisa fazer algo e mostrar que errou. A presidenta Dilma tem que assumir os erros, não dela, dos antecessores, 1, 2, 3, 4, 5, dela, de nós parlamentares, dela, de nós do sistema judiciário, que não consegue colocar pessoas na cadeia. Ela tem que reconhecer que nós erramos. E aí fazer uma grande reflexão. Onde erramos? Para podermos começar a consertar. Se isso fica no nível que está, a gente vai poder e dever agradecer a eles terem nos alertado dos nossos erros. Se sair do controle,
aí ninguém sabe o que vai acontecer. É tempo ainda de evitar que saia do controle, mas não apenas pela repressão, e sim pelo entendimento das causas desses movimentos, dos movimentos dos que têm utopia, dos que querem um sonho, e também do entendimento daqueles que foram excluídos de tudo, inclusive dos sonhos, e que agora parece que estão se encontrando de uma maneira muito perigosa. Eu espero que o governo brasileiro comece a perceber a dimensão da crise, comece a fazer reflexões sobre onde nós erramos, traga propostas de como a gente vai caminhar daqui adiante, e que o Congresso deixe essa omissão de ficar vazio no momento desse, e venha para cá debater, constrangidos como eu estou, de que estamos reunidos, protegidos pela polícia. Estamos reunidos porque a polícia está nos cercando para evitar a invasão do povo que nos elegeu e que hoje não nos reconhece. Eu lamento que muitos não estejam percebendo a dramaticidade do momento, os erros que nós cometemos, o entendimento da crise e a proposta de alternativas. Era isso, senhor senador. Cumprimento, senador Cristóvão. Eu quero terminar minha fala praticamente como comecei. Esse movimento, pela força das redes sociais, que todos nós conhecemos, não começou e não termina aqui. Ele vai continuar. Com essa força que vem pela forma ágil, como esse meio de comunicação se encontra com milhões de pessoas em horas, por que não dizer até mesmo em minutos. Senador Simão, eu já fiz algumas vigílias aqui no Congresso Nacional. Lá, como deputado, fiz vigília e greve de fome na luta pelo salário mínimo, na época mais difícil. Aqui fizemos 2 ou 3 já vigílias, pensando no fim do fator e no reajuste para os aposentados, e Vossa Excelência aqui estava conosco. Mas hoje é uma vigília diferente. Hoje é uma vigília em nome da democracia, em nome da cidadania, em nome da solidariedade desses senadores com os movimentos das ruas que nós, senador Simão e tantos outros aqui, reclamávamos tantos que estavam adormecidos. Por isso, essa noite é uma noite diferente. É uma noite que faz com que a gente esteja, eu diria assim, encontrando, caminhando com os milhares e milhares, e a informação que eu tenho de quase 2 milhões de pessoas que foram nesse dia para as ruas fazer um protesto, querendo que o país avance. Por isso eu encerro essa minha fala dizendo que essa noite, para mim, é uma noite de fato histórica. Ela é diferente, ela não é pontual, não é por causa do aposentado, não é por causa do mínimo, não é por causa do fator, ela vai além disso. Não é aumento de passagem, não é os 20 centavos, ela vai muito além. Essa juventude que está querendo olhar, como eu digo, além do horizonte, quer saber como é que fica o day after, como é que fica o dia depois, como é que fica o amanhã. E por isso só pode ter o nosso apoio total, mas respeitando naturalmente a ampla maioria que caminha nesse sentido, e sabendo nós todos aqui criticar aqueles que partiram para a violência, para a truculência, para a agressão, e que, infelizmente, e aí, senador Simão, Vossa Excelência disse muito bem, porque esse movimento vai continuar, nós sabemos disso, e nós não queremos chorar mortos no futuro, fruto da violência de um movimento de paz, de solidariedade, um movimento onde a gente vê a juventude protestando com um sorriso nos lábios, porque sabe que está no caminho certo. Uma juventude firme, uma juventude que sabe por que foi às ruas, e uma juventude que não aceita a violência. Muito obrigado.
Agradeço, senador Paim. São 23 horas, né? Nós estamos aqui de plantão e quero fazer coro com um ponto da fala do senador Pedro Taques. Eu estava no meu gabinete há alguns momentos acompanhando e muitos policiais feridos. Polícia mal paga, porque no meu estado é assim. Meu estado é o único estado do Brasil que nos últimos 14 anos o efetivo de polícia reduziu. E no meu estado, em 10 anos, um estado de 78 municípios, 22 mil homicídios. Lá tem uma cidade chamada Cidade de Muqui, que tem 17 mil habitantes. Quase uma cidade e meia sepultada em 10 anos. Sem um plano de segurança pública, reduzindo o efetivo de polícia, polícia mal remunerada e o estado mais violento do país, depois de Alagoas. E o povo foi às ruas, 100 mil pessoas no Espírito Santo, pedir segurança. Segurança. O especialista não é o que escreveu o livro, é quem mais não pode ir no ponto do ônibus. O especialista não é o que escreveu o livro. O especialista é a mãe que não dorme enquanto a filha não chega da universidade, ou o filho, ou o marido chega do trabalho, ou esse marido inquieto enquanto a esposa não chega, porque é comerciária, diarista, servidora pública, e tem que pegar um ônibus. E a insegurança desse carro pode ser assaltado no sinal, ou pode sofrer uma barricada, como acontece na Grande Vitória e no interior do meu estado. Só imagine um estado de 78 municípios, um estado pequeno. Só vi 2 projetos de segurança pública ao longo da minha vida pública no Espírito Santo. Um chamado Polícia Interativa, que foi na época do Vitor Buarques, que nasceu na querida cidade de Alegre, na região fria, aos pés do Caparaó, e depois o Corredor de Segurança, que foi no governo do então ex-senador José Inácio Ferreira. E mais nada, mais nada. Violência, 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 violência. E o povo foi às ruas protestar. O povo foi às ruas pedir segurança. Esses são os especialistas. Os órfãos, as viúvas. Esses são os especialistas. O motorista de ônibus, que teve um ônibus incendiado, o corpo queimado. O trocador que já foi assaltado 20 vezes. O trocador foi humilhado por aquele cidadão de 17 anos, de 14, de 15, que toma tudo. Senador Cristóvão, o senhor sabia que o ônibus assaltado, tudo que é roubado, o cobrador desconta o salário do cobrador? Que absurdo. Essas coisas não têm seguro. Quando tomei conhecimento disso, me assustou. Lá tem cobrador pai de família. Vossa Excelência, pegue o microfone. Tem cobrador pai de família que já foi assaltado 20 vezes. Gasolina também. Os frentistas da gasolina, se recebe um cheque sem fundo, ou se é assaltado, tem que pagar. Então ele recebe 2 vezes, recebe do frentista e do seguro.